Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Juliane Becker, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. No vídeo de hoje nós vamos falar dessas lindezas que estão aqui nessa mesa, que é a orquídea Dendrobium nobile. Essa é uma orquídea que eu tenho um grande xodó por ela, sou apaixonada, gente. É uma das primeiras orquídeas que eu comecei a cultivar quando comecei a cultivar orquídeas. Por isso eu tenho um carinho enorme, tenho várias na minha coleção, de várias cores. Essas aqui foram as primeiras que começaram a florescer, mas ainda tem muitas na minha coleção para abrir floração ainda esse ano. E nesse vídeo eu vou dar algumas dicas de cultivo para vocês, de como eu faço para cultivar essas lindezas aqui na minha casa. Se você é novo por aqui, já se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações, deixem o like e bora lá para as dicas de hoje. O gênero dos dendróbiums é muito grande, gente. Existem mais de 1.500 espécies dentro desse gênero. Uma dessas espécies é o Dendrobium nobile, que é esse aqui que eu estou apresentando hoje para vocês. E dentro da espécie do Dendrobium nobile existem muitos híbridos. Todos esses aqui que vocês estão vendo em cima dessa mesa são híbridos. Eu tenho Dendrobium espécie aqui na minha coleção, Dendrobium nobile espécie, depois eu vou mostrar para vocês. Mas todos esses aqui, eles são híbridos. Muita gente enfrenta muita dificuldade para fazer essa planta florescer. E uma das coisas que eu quero falar já logo de início para vocês é: os híbridos são muito mais fáceis de cultivar, de ter belas florações e abundantes, assim como essas que vocês estão vendo aqui, do que as espécies, pelo menos na minha opinião. Hoje em dia você encontra muito fácil para comprar, seja em orquidários, em floriculturas, até em seção de plantas de supermercado, principalmente nessa época do ano, que é a época de floração deles. Você encontra bastante os híbridos, que são esses todos coloridos, com essas flores maravilhosas. E mesmo que todas essas aqui que estão nessa mesa são híbridos, alguns ainda florescem bem mais do que outros. Esse Dendrobium todo amarelo, maravilhoso aqui, gente, ele não dá uma floração muito intensa aqui no meu cultivo. Outra característica que ele apresenta também é que ele só dá uma brotação por ano. Eu já tenho esse Dendrobium aqui há 2 anos e a cada ano ele só vem com uma única brotação nova. Olha, ano passado ele veio com essa brotação nova. E esse ano ele só veio com essa brotação nova. Ele não é um dendróbium que entolcera muito rápido, porque pensa, ele só solta uma brotação no ano todo. E também ele tem a característica, ó, de florescer em bulbos antigos. Tanto é que essa brotação aqui foi do ano passado e esse ano ela não veio com floração. E já tem outros aqui na minha coleção que eles dão flores tanto nos bulbos mais novos como nos mais antigos, como esse daqui, por exemplo, gente, ó. Então ele forma esse buquê maravilhoso aqui de flores e ele é muito mais florífero e entolcera muito mais rápido. Então, mesmo dentro aí dos híbridos, a gente vai ter muita variação de planta para planta. Uma planta vai ser diferente da outra. Com o tempo, você cultivando, você vai saber certinho qual é o jeitinho ali daquela planta que você cultiva. E outra coisa também que aconteceu aqui com esse Dendrobium amarelo é que ele estava em um local um pouco mais sombreado. Então, pode ser que seja por isso que ele deu essa floração aqui um pouco menos intensa, né? Ó, ele veio bem pouca flor mesmo, comparado a alguns outros aqui na minha coleção, ó, que estão com bastante flor. O Dendrobium nobile é uma espécie que precisa de muita luz, tanto para vegetar bem, quanto para florescer e florescer em abundância. Por isso que eu falei para vocês que provavelmente aquele amarelo ali, ele já floresce menos que os outros, gente, mas ele deu essa floração assim bem menor, por conta que ele estava em um local mais sombreado que esses outros aqui, ó, que vieram com essa floração mais intensa. Eles precisam de muita luz, não é uma planta que vai ir bem em local sombreado. Ele é uma planta que ele se adapta muito bem a diversos tipos de substrato, diversos tipos de vaso. Ele vai muito bem em tronquinho também, se você quer cultivar aí no seu orquidário e não plantá-lo diretamente em uma árvore, você pode optar por colocá-los em tronquinho. Ele vai aceitar muito bem. Ela aceita qualquer tipo de substrato, ela vai muito bem, desde que a gente acerte daí as regas dela, né? Porque se tiver um substrato um pouco mais úmido, que retém um pouco mais de umidade,
tem que controlar as regas para não apodrecer as raízes. As minhas, eu cultivo em vaso de plástico, tenho algumas mudas plantadas direto nas árvores, depois eu vou mostrar para vocês. E o substrato que eu utilizo é o mix de substrato, aquele que tem casca de pinos, carvão, pedra brita, e sempre coloco um pouquinho de isopor no fundo do vaso para fazer a drenagem. Como as minhas orquídeas elas ficam penduradas, então eu preciso que esse vaso ele seja leve. Por isso que na maioria das vezes eu opto pelo vaso de plástico, que já é um vaso levinho, e esse substrato que eu faço, apesar de ter a pedra brita, não é a pedra brita pura, então ele não fica muito pesado, mas para ajudar esse vaso a ficar mais leve ainda, eu coloco o isopor no fundo do vaso. Se você cultiva suas orquídeas em bancadas, por exemplo, é interessante que você faça essa drenagem com material um pouco mais pesado, podendo ser a pedra brita, por exemplo, para que o seu vaso não fique tombando, principalmente porque essa é uma orquídea que ela tem um porte grande. Na verdade, ó, essa daqui, ela já tem um porte menor. Vocês podem ver que ela forma bulbos menores e flores até um pouquinho menor também, ó. Mas já essa branca, ó, já fica um porte maior. Essa amarela aqui nem se fala, então, né? Olha lá o tamanho do bulbo dela. Então, algumas delas ficam com um porte bem grande. Se não tiver aí um peso no vaso, né, para cultivar em bancadas, pode ser que elas fiquem tombando e isso não faz bem para a orquídea. Então, você vai precisar avaliar aí, na hora de fazer o plantio da sua planta, qual é o melhor tipo de vaso, de substrato para a sua orquídea. Mas, como eu falei para vocês, essa orquídea é uma orquídea que aceita muito bem diversos tipos de vasos e diversos tipos de substrato. Você pode plantar em vaso de barro, em vasos plásticos aqui, como eu faço, ó, tanto vasos furados quanto vasos não furados, ela vai bem. Você pode plantar em cachepô, ela vai super bem em cachepô. Plantar direto no tronquinho, direto numa árvore. Então, ela é muito versátil nesse quesito de vaso e de substrato. E como regar a sua Dendrobium nobile? Muitas pessoas indicam fazer estresse hídrico com ela antes do período da floração e algumas pessoas não acham tão necessário, como é o meu caso, gente. Eu não faço estresse hídrico nas minhas Dendrobium. Eu fico com pena de fazer estresse hídrico nelas. Eu não gosto de ver a minha planta com aquele aspecto todo murcho, extremamente desidratadas. Então, eu gosto de ver elas bonitas com os bulbos gordinhos, por isso eu não faço estresse hídrico. O que aqui acontece aqui na minha região? Como eu moro no interior do Paraná e do outono para o inverno tem uma mudança de temperatura, a gente vai entrando em uma fase mais fria do ano, então naturalmente eu já diminuo as regas de todas as minhas orquídeas, por causa do período do ano. Então eu não faço um estresse hídrico específico para elas, porém tem sim uma diminuição natural das regas por conta do período mais frio do ano, como esse substrato ele demora um pouco mais para secar, então, gente, sim, tem uma diminuição, né, das regas. Se regava lá dia sim, dia não, vai passar a regar às vezes a cada 3, a cada 4 dias, e isso favorece um pouco a floração delas, elas não vão receber água além da medida. Mas fazer aqueles estresses hídricos totalmente rigorosos para que elas venham com bastante floração, eu não faço. Eu prefiro mantê-las em um local com ótima luminosidade. Eu acho que, na verdade, o que faz total diferença na floração do Dendrobium nobile, muito mais do que cortar regas, é a alta luminosidade, gente. Essa planta aqui precisa de luz. Aqui na minha região, na época do outono e do inverno, o sol ele fica um pouco mais ameno. Já vi pessoas cultivando essa planta em sol pleno. As minhas aqui, nenhuma delas ficam totalmente em sol pleno. Tenho algumas que ficam debaixo de um sombrite e tenho algumas que ficam lá debaixo das árvores. Então, todas elas pegam muita luz o dia todo, assim, o sol passa o dia todo por elas, mas esse sol é filtrado pelo sombrite e algumas pela copa das árvores. Então, o que eu percebi ao longo dos anos cultivando essas plantas é que elas precisam de muita luz mesmo para florescer. Na minha opinião, é o que mais dá diferença na hora de ter uma floração abundante ou não. É a alta luminosidade. Mas isso pode variar, né, de região para região. O Brasil é muito grande, então pode ser que aí na sua região, se for uma região muito úmida, que faz muito calor, pode ser sim que você tenha que diminuir um pouco as regas. É bom, gente, você sempre observar a sua planta e fazer testes.
Se um ano você fez um pouquinho de estresse hídrico e deixou a sua planta lá na luminosidade correta e viu que ela deu um pouco mais de resultado do que quando você não fazia, então às vezes compensa um pouco fazer. O que eu estou dizendo para vocês, né, conforme a minha experiência aqui no meu cultivo, na região que eu moro, não é necessário fazer estresse hídrico nas minhas plantas. Ó, vocês podem ver que elas têm os bulbos gordinhos, só os mais antigos mesmo, ó, que estão assim com os bulbos assim, mas é normal. Quando ela vai envelhecendo os bulbos, ela vai tirando, né, os nutrientes desses bulbos velhos para mandar para os novos, e aí naturalmente a planta faz isso. Quem é novo no cultivo às vezes não saiba, mas não corte os bulbos antigos da sua planta, nem de dendróbio, nem de qualquer outra orquídea, gente. Porque eles podem não ser muito bonitos, mas eles estão mandando nutrientes para a planta, ajudando essa planta a ficar forte e nutrir os bulbos mais novos. Então, a não ser que esses bulbos estejam totalmente secos, aí você pode vir e cortar, mas enquanto eles estiverem assim, ó, só velhinhos, muitas vezes feinhos, mas eles estão ali cumprindo a sua função para ajudar a planta a ficar forte, bonita e saudável. Então, não corta não, tá? Só corta quando estiver secos. Outro fator que eu acho que faz um pouco de diferença na floração dos dendróbions, que ajuda eles a florescer melhor, é a queda de temperatura que a gente tem no outono e no inverno. Isso ajuda demais eles a perceberem que está chegando a hora deles florescerem. Apesar desse ano a gente não ter tido um inverno muito rigoroso aqui no Paraná, a gente está tendo agora, a semana passada para cá, alguns dias bem frios, inclusive com geadas, mas até agora a gente não tinha tido, assim, um frio muito intenso. Mesmo assim, muitos dos meus dendróbions estão florescendo, estão vindo com bastante floração por causa da alta luminosidade que eles são expostos, mas principalmente para aquele dendróbium espécie, aquele que originou o nome, gente, olho de boneca. Depois eu vou mostrar para vocês lá na árvore, tem dele florido. Aquele dendróbium precisa, gente, de uma queda de temperatura, precisa até de um pouquinho de estresse hídrico e muita luz para ele poder florescer. Se ele não tiver essas três coisas juntas, ele vai dar bem pouquinha flor e vai dar muito cake, muitas mudinhas. Apesar dessa planta ser uma planta que aprecia a queda nas temperaturas para ela florescer, ela não é uma planta que vai resistir a geadas muito fortes. Então, se possível, proteja suas plantas se você mora num local muito frio, que ocorre geadas muito fortes. Protege ela aí, porque senão ela pode queimar, principalmente esses brotinhos mais novos, assim, ó, que são um pouco mais sensíveis. Se ela estiver com botões ou com floração, também pode queimar. E se for uma geada muito forte, você pode até perder a sua planta toda. Então, apesar dela gostar, né, do frio, ser muito resistente ao frio, se for uma geada muito forte, é bom proteger elas. A adubação dos meus Dendrobium nobile eu faço somente com Basacoat. Há bem mais de um ano que eu utilizo só o Basacoat nas minhas orquídeas. Na verdade, na última adubação que eu fiz neles, que tem acho que umas 3 semanas, tem vídeo aqui no canal, vou deixar o link na descrição para quem quiser ver depois. Eu comecei a utilizar o Himitsu também, mas como eu comecei a utilizar só agora, né, faz poucos dias, então eu ainda não tenho uma opinião formada. E também nem tem resultado nas orquídeas ainda do Himitsu, porque precisa de um tempo aí, né, para o adubo fazer a ação dele nas nossas plantas. Mas as minhas plantas, elas respondem muito bem ao Basacoat, aquele adubo de liberação lenta, e eu gosto muito de utilizar ele porque o que eu uso, gente, é aquele de repor somente a cada 6 meses, então é muito prático para mim. Eu coloco no vasinho e só depois de 6 meses que eu vou repor, então é maravilhoso. Se você utiliza aqueles adubos foliares, é importante que você se lembre de não ficar passando ele quando os seus dendróbios estiverem emitindo botões e nem quando estiverem floridos. Se você for colocar adubação, coloca somente lá nas raízes, para não correr o risco de queimar os botões e a floração, assim elas vão durar muito mais. Uma das coisas que eu amo também nessa planta é que a floração é muito duradoura. Esses aqui já estão abertos, eu acho que há umas
das 3 semanas e ainda tem muitas flores que estão intactas, ó. Esse daqui já tem algumas que estão passando, mas ele dura muito, além da maioria dos híbridos serem perfumados. Então, gente, olha, essa planta aqui eu indico para qualquer um ter aí no seu cultivo, porque ela é linda, ela é fácil de cuidar, a flor dura muito, ainda é perfumada, então eu gosto demais dessa plantinha. Cheguei mais perto aqui do vaso, ó, para mostrar para vocês o substrato, ó, bem de pertinho. Então, aqui vocês conseguem ver casca de pinos, pedra brita. Aqui por cima não tem, acho que nenhum pedacinho de carvão, mas lá pro meio tem. E aqui, ó, vocês conseguem ver a adubação que eu fiz por último, ó. Tem bolinha de Basacote. Esse pozinho aqui é do Himitsu, que eu coloquei os dois juntos. Outra coisa legal, ó, dessa orquídea é que ela é uma orquídea, gente, que ao mesmo tempo que ela vai florescer, ela já começa a emitir brotação nova, começa a emitir enraizamento novo. Então, essa planta, ela faz tudo na mesma hora, gente. É impressionante, né? Então, eu imagino o tanto de energia que essa planta não gasta nesse momento para conseguir fazer tudo isso junto, né? Florir, brotar, enraizar tudo ao mesmo tempo. Então, por isso, gente, que eu não corto rega das minhas plantas e nem adubação. Não adubo, né, demasiadamente, não fico adubando demais, até porque o meu adubo eu coloco, como eu falei para vocês, a cada 6 meses e ele vai fazendo efeito aos poucos aí nesses vasos, mas não paro de adubar nem de regar, para as plantinhas conseguirem ter energia para crescer, para florescer e se desenvolver bem. Além das plantas que eu cultivo em vaso, eu também tenho dendróbium nos tronquinhos e também tenho dendróbium nessa palmeira fênix aqui, ó, que eu tenho na frente da minha casa. Quando eu plantei essa palmeira e ela cresceu um pouquinho, eu já fui colocando um monte de mudinhas aqui, gente. E hoje, ó, elas já estão formando touceiras aqui. Algumas estão floridas. Esse branquinho aqui, ó, é o mesmo daquele outro branco que está lá na mesa. Quando eu fui plantar aquela planta, eu retirei mudinhas e coloquei aqui, ó. E agora ele está lindo, maravilhoso, florescendo. Então, como eu falei para vocês, essa planta é muito versátil. Você pode plantar em muitos lugares que ela vai super bem. Esses aqui, ó, que estão plantados aqui, eles são aquele espécie. Eles estão começando a formar os botões florais agora. Ó, vai vir bastante floração aqui. Eles estão muito bonitos, cheios de broto novo. Olha, bem grudados, ó. Estão bem enraizados na palmeira. Essa planta, ela enraiza de uma forma, gente, que para tirar uma planta dessa, depois que ela tá enraizada assim, ou numa árvore ou numa palmeira, é bem difícil. A forma mais fácil da gente propagar essa planta é através dos cakes ou da divisão de touceira, quando a gente vai replantar uma que está no vaso, a gente pode dividir essa touceira ao meio e fazer, né, mais mudas. Mas ela é uma planta que ela naturalmente emite alguns brotos que a gente chama de cake ao longo desse bulbo aqui, ó. E aí fica bem fácil para a gente conseguir fazer a propagação dela. Aqui tem mais do dendróbium branco, ó. Ele não é todo branco, ele tem essas bordinhas cor-de-rosa, o labelo levemente amarelado lá dentro, ó. Mas olha que coisa mais linda isso aqui, gente. Ele formou um buquê de flores aqui, ó. Simplesmente maravilhoso. E mostrar para vocês os outros que eu tenho aqui na minha coleção também. E depois eu vou ir lá, ó, no meu orquidário mesmo, que é lá debaixo das árvores, que eu cultivo a maioria das minhas orquídeas, que lá tem bastante dendróbium nobile também. Mas eu tenho esse cantinho aqui, ó, de dendróbium nobile. Gente, olha, releva essa coisa feia aqui. Eu preciso arrumar esse sombrite. Já tem muito tempo que eu vivo falando isso, mas por enquanto ainda não deu. O importante é a proteção das plantas. No inverno, ela vai totalmente bem, ela não queima, ela não amarela as folhas, porque o inverno, né, é um pouco mais ameno o sol aqui no sul. Mas no verão, gente, ultimamente a gente tem tido uns verões, né, com muito sol, muito calor. Então eu já tentei um ano cultivar elas aqui sem o sombrite, mas elas começaram a queimar, amarelar demais. Ficou assim bem feia, então eu não gosto de deixar elas totalmente no sol, por isso que eu deixo esse sombrite aqui por enquanto. Mais pra frente quero arrumar isso aqui pra ficar um pouquinho mais bonitinho, porque eu tenho esse cantinho aqui, ó, cheio de dendróbium, alguns estão nos troncos, então não tem como eu ficar tirando eles daqui.
E eles vão muito bem aqui. Inclusive, aquele branco que tem um labelo bem marcado, que estava na ponta da mesa, lá que eu estava mostrando para vocês, ele fica bem aqui nesse cantinho, ó. Esse cantinho que tá vago aqui, é aqui que eu cultivo ele. Vocês viram que floração maravilhosa que ele deu, né? Então, aqui, ó, tem vários. Aqui tem muitos daquele espécie. Ó, o espécie, vocês podem ver que está começando a formar os botões agora. Olha só. Então, vai vir muita flor aqui. Aí, aqui eu tenho esse cor-de-rosinha, gente. Olha, tá começando a abrir umas florzinhas aqui. Ele dá uma florzinha bem bonitinha, muito charmosa. Ele tá uma touceira enorme, maravilhosa. Ele está emitindo cakes, ó. Aquilo que eu estava falando para vocês antes, que o dendróbio ele dá mudinhas assim ao longo do caule, ó. Então, esse aqui, ele está emitindo vários cakes. Olha aqui. Esse daqui, se eu quisesse replantar, eu já poderia, ó, ele já tem raízes bem bonitas. Inclusive, já tá vindo aqui, ó, com brotação. Então, se eu quisesse replantar ele, já poderia. Aqui tem cake do ano passado, ó, que ele emitiu, que eu não destaquei. Ficou aqui na planta, ó, tá com as raízes bem bonitas. E é bom a gente destacar, gente. Não é bom a gente deixar a planta com muito cake, porque os cakes, eles vão roubando a energia da planta mãe, né? Então, a planta, ao invés de mandar energia, às vezes, para a floração, ela vai mandar para nutrir esses cakes. Eu já retirei alguns aqui dela, mas ainda ficou alguns, e esse ano ela está vindo mais. E parece que agora aqui, ó, vai vir floração, tomara, né? Não sei se vai ser floração ou se vai ser mais cakes. Está com cara de floração, gente, ó, porque tá vindo, ó, geminhas ao longo do bulbo todo. Então, tomara que seja floração. Olha, esse bulbo aqui também. Eu acho que esse ano ela vai florescer, vamos aguardar um pouquinho, né? Ela tá com a floração um pouquinho mais tardia, aqueles outros lá estão mais adiantados. Mas, na verdade, todos esses aqui, ó, eles vão florescer de agora pra frente mesmo. É que, como eu tenho muitos aqui na minha coleção, então alguns florescem antes, outros florescem depois. Então, gente, vamos aguardar e ver se esse ano, esse bonitão vai vir bastante flor, porque o ano passado ele não deu muita flor, deu mais cakes mesmo. Plantei ele uma muda bem pequena nesse pedaço de bambu aqui. E ele super se adaptou, cresceu, ficou lindo. Depois eu coloquei ele aqui, ó, e ele acabou enraizando ali, ó, naquele tronco também, que tem essas outras orquídeas plantadas. Olha lá o emaranhado de raízes, que coisa mais linda. Então ele tá bem, só tá faltando dar uma floração aí bem bonitona pra gente. Tô aí com vocês agora aqui no meu orquidário, para mostrar para vocês alguns que eu tenho aqui. Eu tô precisando organizar os meus Dendrobium nobile, gente, porque eu tô com Dendrobium nobile espalhado para tudo quanto é lado, ó. Tem Dendrobium nobile aqui, aí tem aqui pro meio, ó, Dendrobium nobile também, nos vasos. Aqui também tem. Olha, aqui também tem um lotado de cakes. Esses cakes são do ano passado, eu nem retirei, gente. Esse ano ele tá me dando mais cakes, ó. E esse daqui parece que vai ser só cake mesmo, que não vai ser floração. Eu acho que ele pegou muita sombra aqui. Agora tá pegando um pouco mais de sol, por causa da época do ano que a gente tá, né? As minhas árvores aqui são as patas de vaca, ó. E agora no inverno elas florescem, elas descartam um pouco das folhas. Então agora ele tá começando a pegar um pouco mais de sol. Mas eu acho que ele pegou muita sombra agora no outono. E ele tá dando mais brotação mesmo, gente. Não tá dando floração. Aqui atrás tem um outro, ó, que deu muita muda também. Olha, lotado de cakes. Olha as raízes desses cakes, que coisa mais linda. E esse aqui, ó, um dos cakes já vai florescer. Aqui eu já tenho um que mesmo não pegando muita luz, ó, durante o dia todo, assim, ele fica pegando só alguns raios de sol, como esses aqui, ó, que fica pegando nele, né, por conta da copa da árvore. Ele está enchendo de geminhas de floração, isso aqui vai ser floração mesmo. E esse Dendrobium é aquele Dendrobium que ele, em toucera rápido, ele solta muitos brotos e ele dá flor nos bulbos novos, gente. Então, ó, ele vem com muita floração esse ano, que ele tá com muitos bulbos novos. Imagina como vai ficar linda essa touceira, né, quando ela estiver toda florida. Ele também é um roxo bem escuro, muito bonito. Eu não vejo a hora dele estar todo florido para poder curtir a floração e mostrar aqui para vocês também.
mesmo que ele pegue um pouco menos de luz, ó, ele tá debaixo da árvore, né? Uma árvore que não tem a copa muito fechada, que aí ao longo do dia essa planta ela vai pegando os raios de sol que vai passando ali por ela. Então é uma alta claridade, pega um pouquinho de sol, não é uma planta que está na sombra. É bom lembrar isso para vocês, porque se estiver na sombra, aí nem esses dendróbios que são um pouco mais fáceis de florescer, não florescem, gente. Eles precisam de muita luz. Esse já é aquele espécie, ó, todos os meus espécies esse ano estão florescendo. Ali tem outro que tá vindo com um botãozinho também. Todos esses são aquele Dendrobium espécie. Tem um florido ali que eu vou lá mostrar pra vocês. Olha, esse aqui, ele está florido. Eu plantei ele já uma touceirinha, né? Não era uma mudinha pequena. Só que esse é o primeiro ano que ele tá florescendo. Eu acho que tem uns 2 anos que eu plantei essa planta aqui. E olha só, esse ano ele veio floração. Olha que gracinha que ele é. Então esse aqui é o Dendrobium nobile espécie, o olho de boneca. E esse aqui, pelo menos na minha região aqui, gente, a gente encontra dele em tudo quanto é lugar. E geralmente o pessoal cultiva essa espécie assim mesmo, plantada direto nas árvores ou em troncos, porque ele floresce melhor. Quando a planta ela tá assim, ó, direto na árvore ou em tronquinhos, já fica em um ambiente um pouco mais seco, né? Ela não tem muita umidade parada ali nas raízes, ó. Então isso favorece a floração delas. Aqui, ó, nessa outra árvore, eu também tenho bastante mudinhas dela plantada. E olha, gente, como as orquídeas enraizam lindamente nas árvores, né? Olha isso. Quanta raiz. Às vezes é uma planta nova, mas emite muita raiz quando elas estão nas árvores. Olha, essa aqui também vai florescer, ó. Que coisa mais linda. Aqui do lado, ó, também tem uma que tá com botões florais, logo vai abrir. E aqui na parte de baixo do meu orquidário é o local que eu cultivo a maioria dos meus Dendrobium nobile, ó. Eu estou querendo agrupar todos eles aqui desse lado. Como eu mostrei para vocês, tem muitos lá do outro lado ainda, né? Alguns no meio das árvores aí. E eu estou querendo organizar as minhas orquídeas e colocar não só os Dendrobium nobile, mas todos os outros Dendrobiums que eu tenho aqui na minha coleção aqui desse lado, porque no inverno, que é a época de floração deles, o sol, ele passa mais desse lado aqui. Então essas plantas aqui, ó, elas recebem bastante luz mesmo, e algumas até o dia todo, ó, fica assim, recebendo bastante luz do sol. Isso favorece muito o florescimento delas, gente, ajuda demais. Depois, no verão, o sol ele muda um pouquinho e aqui pega um pouco mais de sombra, então isso é bom para elas. Porque aí na época do verão, que é a época de crescimento delas e fortalecimento desses bulbos, elas recebem um pouco mais de sombra, isso ajuda elas a pouparem energia. E aí, no outono e no inverno, intensifica a luz, né? Porque as árvores elas dão uma caída nas folhas, isso faz com que entre mais luz para as orquídeas. E elas ficarem aqui, né, na beirada das árvores e no local que pega mais sol, porque o sol ele passa mais desse lado, então ajuda demais elas a florescerem. Essas aqui, ó, muitas estão também, ó, se preparando para florescer. Essa daqui está começando agora, ó, a emitir as geminhas para florescer também. E eu tenho uma, gente, que está em recuperação. Essa planta ela tinha fungado e eu precisei cuidar dela no início do ano. Tem vídeo aqui no canal, eu vou deixar o link aqui na descrição para vocês verem como que eu fiz para cuidar dessa planta. Ela era uma touceira enorme, gente, e só sobrou algumas mudinhas, porque o fungo foi severo, gente, quase destruiu essa planta, mas graças a Deus, olha quantas mudinhas ela tá vindo. Eu fiz um plantio acoplado, olha, amarrei os bulbos aqui no tronquinho, dentro do vaso tem aquele substrato que eu já falei pra vocês, né, que eu utilizo, e ela está brotando, gente, ó, já tá vindo com vários brotinhos, enraizamento. Eu plantei mudas dela aqui e plantei também direto no tronco da árvore, no vídeo que eu cuidei daquela planta, eu mostrei pra vocês. Deixa eu mostrar aqui como é que está a mudinha que eu plantei direto aqui na árvore. Plantei nessa primeira árvore aqui. E olha só, gente, é essa mudinha aqui, ó. E ela está linda, ó. Também já está vindo com brotação, enraizamento. Então, olha só. Os dois jeitos deu super certo.
para salvar a minha plantinha que estava com fungo. Aqui, ó, eu já tenho 2 mudas plantadas no nó de pinho. Então, para mostrar para vocês, né, que elas vão muito bem plantadas em tronquinhos. Olha que linda que essa daqui tá. Plantei uma mudinha bem novinha, ela ainda não floresceu. Vamos ver se esse ano vai florescer. Que agora, né, já tem condições de florescer nesse bulbo lindo. E tem essa outra aqui. São da mesma planta. Por enquanto ainda não deram sinais de floração. Vamos aguardar aí para ver. Se bem que, como eu falei para vocês, ó, elas estão aqui na parte do orquidário, que nessa época do ano pega mais sombra, né? E aqui tem esse, ó, que só veio com esse pouquinho de flor, gente. Não sei se ele vai dar mais flor ainda esse ano, vamos aguardar para ver. Essa planta eu trouxe para cá faz poucos dias, mas ela estava lá pro meio também. Estava pegando bastante sombra. E aí eu trouxe ela para cá. Mas agora eu não sei, gente. Eu tô achando que já é tarde, porque já era para ela estar florida, né? E ela tá só com essas florzinhas. Então pode ser que a falta de luz tenha feito ela dar só isso aqui de flor. Mas fazer o que, né? Como eu falei para vocês, é muito importante ajustar a luminosidade das nossas plantas. Para quem tem um orquidário coberto com tela de sombreamento, é mais fácil, né, de deixar essas plantas organizadinhas, que aí você procura aí o lado do seu orquidário que no outono e no inverno pega mais sol, e você vai colocar todos eles lá. Aqui eu tenho mais um florido, já estava esquecendo já de mostrar para vocês. Se bem que esse daqui eu já mostrei em vários vídeos aqui do canal, né? Olha que coisa mais linda. Ele foi um dos primeiros a florescer também, junto com aquele branquinho. Olha que lindo que ele é, gente. Um amarelinho, né? Com essa borda rosa. Olha que coisa mais perfeita. Ele tá uma touceira bem bonita, mas também não deu muita flor esse ano. Eu acho que para ele também faltou um pouco de luz. Mas ele é lindo, gente. Olha que perfeição. Voltei aqui para a varanda agora para terminar o vídeo aqui. Deixa eu mostrar essas lindezas aqui, ó, bem de pertinho para vocês. Gente do céu, olha isso, que coisa mais linda. Esse daqui é um dendróbium, ó, que ele dá a flor um pouco maior. Ele é branquinho com esse labelo vinho. Olha que coisa linda. Ele deu, né, um buquê de flores. Perfeito demais. Aí tem esse outro aqui também, ó, que veio com uma floração muito, muito maravilhosa. Um roxinho do labelo bem marcado também. Olha que coisa linda, gente. Esse daqui, ó, já é um dendróbium, né? De porte menor. Florzinhas menores também. Mas olha quanta flor que essa planta deu. Deixa eu virar aqui para mostrar para vocês. Olha isso, gente. Que coisa mais linda. Simplesmente maravilhosa essa planta. Do lado, ó, tem esse outro roxo. E aquele amarelo, olha que coisa mais linda. Esse aqui já é um roxo, né, diferente. Bem roxinho mesmo. E tem o labelinho amarelo. E olha, bem lá no fundo do labelo também tem um pouquinho de roxo, olha. Que contraste lindo que fica nessa planta, né? Coisa mais linda do mundo. Aqui do lado já tem aquele branquinho, que é daquele que eu mostrei pra vocês, que eu tenho na palmeira. E tenho também em vaso, que é esse daqui. Já tem um outro, ó, rosinha. Rosa com branco, olha que gracinha. Ele é muito parecido com esse outro aqui, ó. Só que esse daqui, realmente, ele é bem mais rosa, ó. A borda das florzinhas dele. Que lindinho. Por último, tá tendo esses dois aqui, ó. É uma pena que esse roxão aqui, gente, ainda não abriu. Porque a flor dele é linda demais. Ele é um roxo bem escuro, com um labelo bem marcado também, muito bonito. Aí tem esse outro aqui, ó, que olha como ele é lindo, gente. Um amarelinho com essas bordas, assim, das pétalas do labelo, né? Bem rosinha. Que coisa mais linda. Esse dendróbio também não veio com uma floração muito intensa, ó. Só veio flor nesses 2 bulbinhos aqui. Mas já dá pra gente curtir um pouquinho da floração dele. Olha que coisa linda. Aqui ainda vai abrir, né, as flores. Mas ele é realmente muito bonito. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, das dicas que eu passei pra vocês. Se você gostou, deixa o seu like, já se inscreve no canal se você é novo por aqui. Obrigada por ter assistido esse vídeo até o final. Tomara que vocês consigam aí na casa de vocês também lindas florações, assim como eu estou tendo aqui no meu orquidário.
Apesar de nem todos os meus dendróbios, como vocês puderam ver, estar trazendo uma floração intensa, sim, porque alguns deles estão na luminosidade errada. É importante que vocês vejam aí na casa de vocês também, se o seu dendróbio não está precisando ajustar iluminação, porque isso faz toda a diferença no cultivo e na floração deles. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Muito obrigado. Fiquem todos com Deus. Um grande beijo e até o próximo vídeo.